Deus. A gente lê isso aí muitas vezes, né, durante a nossa necessidade, mas o que Jesus fez que tapou a boca aos saduceus? Muito poucas vezes a gente tem a curiosidade de consultar a Bíblia, consultar o Novo Testamento, para saber o que Jesus fez, porque na época do Mestre tinha duas correntes religiosas e políticas. Na verdade, a época do Mestre tinha 38 seitas judaicas, 38. As duas mais importantes eram os saduceus e os fariseus. Os fariseus eram a maioria e aqui era a classe dominante, política dominante. A diferença entre os dois: os fariseus acreditavam na vida eterna e na reencarnação, que eles falavam ressurreição, porque o vocabulário era muito restrito naquela época. Os saduceus não acreditavam na vida eterna e nem muito menos na ressurreição. Eram nihilistas. Hã? Eles eram nihilistas. Nihilista. Eu nem tenho a mínima ideia que seja isso, mas não Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. É a nihilista. Você faz uma palestra aqui explicando esse troço. Está lá no Evangelho. Está lá no Evangelho, ela falou, como eu não conheço o Evangelho. Mas enfim, os saduceus, eles eram minoria, e como eu falei, eles não acreditavam nem na vida eterna e muito menos na ressurreição. Eles acreditavam o seguinte: morreu, acabou. É quase igual um espírita, né? Tem medo da morte. Quer morrer nunca. Como? Tu não vai ficar para semente, criatura. Vai ter que morrer, não tem opção. Né? Então, os saduceus, o que Jesus falou para eles que os calaram? Quer dizer, não deu chance de uma contra-argumentação. Eles chegaram perto do Mestre, isso está no versículo 30 ao 33 do livro de Mateus, no capítulo 22. E falaram assim: Mestre, diz a lei que a mulher casando com um homem, não deixando descendente, ou não tendo filho desse homem, e se o homem morresse, ela teria que casar com o irmão dele, para deixar descendente para o primeiro, que morreu. A mulher casou, o marido morreu, não deixou descendente, o irmão casou com ela, também morreu, não deixou descendente. O outro irmão casou com ela, também morreu, não deixou descendente. É a viúva negra. Começou aí a história. E eram 7 irmãos, e os 7 casaram com ela, morreram. Puxa vida! Senhor! Por isso que a gente está na base agora do monogâmico, filho. Né? É uma só e vamos em frente. E aí, olha só, o que o saduceu perguntou ao Mestre. Na vida, quando eles falavam na vida, era a vida espiritual. Quem será o marido dela? Que uma vez que ela casou com os 7 irmãos. Aí Jesus olhou e falou assim: raça de víboras e hipócritas. Parece agressivo, não é? Ofensivo? É que a gente não conhece a tradição hebraica. Né? Quando Jesus chamava alguém de hipócrita, é o quê? É o que é até hoje. É aquele que fala uma coisa e faz outra. Sim. Nós, vamos nessa fila. Agora, quando chama de víbora, raça de víbora, o que Jesus está falando? Como que a cobra anda? Se arrastando, não é? É a forma de exemplificar a intenção mais material de uma pessoa na tradição hebraica, é chamada de víbora. Tudo para ela é rasteiro, é ligado ao chão, a coisa material, não tem percepção de superioridade, de moral elevada. Então o Mestre não estava sendo grosseiro, ele estava apenas fazendo a distinção entre aquele que procura a vida espiritual e aquele que se atém à vida material. Sabe? Aquele que olha assim, até o Álvaro brincou, né? Eu trouxe 2 coisas que complicou a vida do espírito. A primeira coisa, a interferência dos espíritos na vida material, questão 549, se eu não me engano, do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: podem os espíritos influir na vida dos homens? Muito mais do que imaginais, de sorte que eles que vos dirigem. Então tudo passou a culpa do espírito. A gente terceirizou.
Eu fui ignorante. É mais fácil terceirizar. O espírito que veio fez eu ser ignorante com você. Mentira, né? É. E a segunda coisa que complicou a vida do espírito é o bônus hora. Sabe? Lá o Álvaro trouxe um copo, eu quero bônus hora. Acabou a espontaneidade, é tudo por interesse agora. Entendeu? Então, assim, se nós pensarmos assim, nós somos qualificados como víboras, pensando na coisa imaterial e imediata. Então, por isso que tem essa afirmação. E aí Jesus falou o que para os saduceus? Não leis o que está escrito, porque na vida não se casa nem se dá em casamento. Você vai estar livre, sabe? Até que a morte te separe. Entende? Acabou. Ele vai te procurar, meu filho, rala, some, que agora acabou. Vai, não para de ficar se escorando nela. Ô Wilson, pelo amor de Deus, né? Entende? Então foi isso que Jesus fez, tirou a percepção dos saduceus de confronto, de discussão, por isso que disse que ele calaram os saduceus. E aí reuniram-se um deles, que era doutor da lei, para tentar propor essa questão. Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus responde: amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua alma. E um novo e também importante mandamento eu vos dou: amarás o próximo como a ti mesmo. Como a ideia dos fariseus, o farisaísmo se caracterizava pela discussão estéril, sabe? Aí você pega o livro dos Espíritos, na tradução de Fulano Pires, tem uma palavra diferente da tradução de Guilherme Ribeiro. Aí pronto, acabou o estudo, que vão discutir sobre aquela palavra, discussão estéril, que não vai adiantar nada, é só a interpretação de uma tradução. Os fariseus eram assim, eles queriam discutir e não chegavam a um consenso. Eles, quando propuseram isso ao mestre, eles queriam que Jesus trouxesse uma ideia nova para eles em termos de mandamento maior, como o mestre falou que está na Torá. Aí o outro falou assim: mas quem é meu próximo? Jesus tinha uma prática muito comum à época de responder com outra pergunta ou outra proposta, não é? E nessa proposta Jesus conta a parábola do bom samaritano, entende? Como dando resposta. E para os samaritanos é a mesma coisa que você chegar perto de um vascaíno e dizer que o flamenguista é gente boa. Não vai rolar o entendimento disso, entende? Não vai. O vascaíno pode estar precisando de transfusão de sangue. Se for um flamenguista, ele não aceita. Então era um judeu com o samaritano, uma ojeriza muito grande entre um e outro, por motivos que já duravam 700 anos. Sabe? 700 anos. Olha como a proposta do não amor ao próximo faz com que perdure uma desavença. Tá? Então Jesus faz a proposta do bom samaritano, e ao final da proposta o mestre pergunta assim ao sacerdote: quem se fez próximo do homem caído? Não é quem é o próximo do homem caído, é quem se fez próximo. É você perceber a dificuldade de alguém e você ir ao encontro da pessoa para auxiliá-la. E nós utilizamos muitas das vezes assim: não me pediu nada, né? O fulano está precisando de uma ajuda, não me pediu nada. O meu orgulho é tamanho que eu quero que passe pela dificuldade do pedir, porque é muito difícil você pedir. Sim. Lá em Belo Horizonte tem uma casa espírita e tinha o dirigente da casa, eu acho que era Filipe Manuel, mas não tenho certeza do nome não. Ele tinha lá campanha do quilo, e um domingo por mês eles saíam batendo de porta em porta pedindo 1 quilo de alimento não perecível. E a cidade lá era uma cidade muito católica, como o estado de Minas é muito comum, né, a incidência do católico. E ele bateu na porta de uma mulher que era aquela de carola, igual a Alzira, né? Não larga o osso por nada, sabe? E quando ela chegou, a mulher veio atender, viu que era ele falou assim: eu vim pedir a colaboração de 1 quilo de alimento. A mulher deu uma cusparada na cara dele. Pegou o lenço, limpou. Essa é a minha parte. Agora pode me dar 1 quilo de alimento para os necessitados? Sabe?
Você muitas vezes não quer passar pelo desprazer de ter que pedir algo a alguém, mas isso não isenta daquele que percebeu a necessidade de não ajudar, de não oferecer ajuda. Seja bem-vindo, meu amigo. Tá? Todo mundo vai ver que tu chegou agora mesmo. Só, entendeu? Todo mundo viu. Qual é o teu nome? Felipe, seja bem-vindo, irmão. Obrigado. Então, aqui a proposta do amar ao próximo como a si mesmo, Jesus pergunta aos sacerdotes: quem se fez próximo do homem caído? A pergunta serve para a gente: de quem a gente vai se fazer próximo? Independente da necessidade do outro. Sabe? De você ficar criando, elencando, esse precisa mais do que aquele, não. É de acordo com a possibilidade de disponibilidade que você tem. O sacerdote irritado, falou assim: aquele que teve misericórdia, que ele não queria falar que era o samaritano, aquele que teve misericórdia. Aí Jesus falou: vá, me faça o mesmo. Só isso. Exato. Sabe? A proposta do mestre é trazer de dentro da gente aquilo que a gente já sabe, mas só trazer a proposta. Vá adiante, por favor. Aí, Mateus capítulo 7, versículo 12. Uma palavra ou um sentimento que é muito colocado dentro da doutrina espírita, mas no meu entendimento, de Evaldo Martins Reis de Oliveira, no meu entendimento, ainda não representa uma realidade, que é o tal da empatia. Tá? É muito falado a questão de ser empático, né, com a necessidade do outro. E para o Evaldo, a representação de empatia está no Evangelho segundo Mateus capítulo 7, versículo 12, quando Jesus diz: fazei aos homens aquilo que quererias que vos fosse feito. Para mim isso é o exemplo maior de empatia. É você não analisar se o outro merece a tua ajuda, não. Simplesmente você tem possibilidade de ajudar, ajuda, faz. Porque você queria também, naquela situação, receber o mesmo tratamento. E o que é sensacional na proposta do mestre: fazer e seguir. Eu perguntei, ele estava vindo para cá, e espírita não tem outro assunto. Quando não fala mal dos outros, fala sobre o evangelho, né? Isso aí é comum. Qual é a percepção da gente? Assim, quem aqui já sofreu alguma ingratidão? Eu acho que todos. Todos não. Não, todos não. A gente não pode generalizar não, amiguinha. Sabe por quê? Sabe qual é a característica de quem sofre uma ingratidão? O orgulho. O orgulho. Porque se você fizer o que Jesus manda no Evangelho, capítulo 7 de Mateus, versículo 12, de fazer o próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, você daria ao outro o bem que você gostaria de receber. É dar com a esquerda assim que a direita saiba. Quando você faz e espera o retorno, é orgulho. É vaidade, é prepotência. Eu estou falando porque eu sou assim. Por isso que eu identifico com facilidade esses sentimentos negativos. Tá? Então a proposta do mestre de você fazer ao próximo aquilo que gostaria que lhe fosse feito, é porque uma vez um benfeitor falou assim pra gente: você já agradeceu ao seu nariz por inspirar oxigênio para manter o teu corpo ativo? Não. O nariz parou de respirar por isso? Então ele não vai sofrer uma ingratidão, porque ele não espera a recompensa pelo bem que ele te faz. E assim temos que ser nós na nossa convivência diária. Porque senão eu não consigo amar o próximo como a mim mesmo. Eu estou sendo falso comigo. Eu não consigo ser ingrato com Jesus, gente, pelo amor de Deus. Porque o mestre, ele propõe a prática do bem como condição de existência e não no retorno daquilo que você vai dar. Quando eu escuto, e eu escuto isso às vezes numa casa espírita: fulano é muito ingrato, não entendeu o que eu fiz. Então você não fez. Sim. Você não fez, você propôs uma troca. Sabe? E amar ao próximo é você dar o teu melhor para o outro. Mas dá, gente, deu. Dr. Bezerra fala pra gente, numa mensagem através do Divaldo, que quando você dar alguma coisa, a posse daquilo passou para quem você deu, não é mais sua. E quando você dar alguma coisa e espera o bom uso daquela coisa, você já não deu, você emprestou. Quando a gente empresta, a gente toma conta, né?
Ó, vou te dar aqui um par de sapatos, Jorge, para você usar. Pô, brincadeira, botou no barro? Sapato novinho que eu te dei. Chico estava lá em Uberaba, chegou um casal de amigos lá, Chico, fizemos um passeio pela Europa, vi um sapato de couro italiano, teu número, Chico, vai ficar lindo no teu pé. Aí o Chico trouxeram um sapato realmente bonito, né? E o Chico, que bom, meu filho, muito obrigado. E continuou a reunião, me entra Jorge. Jorge, casar com um paletó quadriculado, com um botão só, mas que estava abotoado, e Jorge, esperando para falar com o Chico, andou 12 horas para chegar em Uberaba, falar com o Chico. Ele ia uma vez por mês, às vezes 2 em 2 meses lá. Jorge tinha um poema, né, que o Chico não deixava ele embora sem falar o poema. Jorge, quando faz o poema para mim, qual, Inhotinho? Aquele da moça. Aí ele se endireitava todinho. Moça bonita dos cabelos esparramados, cuida que eu te... Não, esparramado na carcunda. Cuida que eu não te leve de domingo para segunda. Aí Chico batia todo mundo batia por educação ao Chico. Só que o Jorge falava, vai pegando a câmera, com o Chico assim, ó. E o Jorge, ele tinha um bafo. Ele não escovava o dente, né? Ele tinha os dentes quebrados, assim, né? E o Jorge falava com o Chico assim, frente, o Chico nunca virou o rosto. E Jorge falava 40 minutos com o Chico. E o Jorge, quando ria, ele tinha uma fenda aqui no lado que sangrava. E na hora de ir embora, o Chico falou assim, mas Jorge, nenhum beijo tu vai me dar. Aí Jorge abriu o beição, beijava, ficava aquela flor rosa na bochecha do Chico. Aí o Jorge chegou, o Chico falou assim, ai Jorge, tá mancando porque pisei num caco de telha, Chico, e vindo pra cá, machuquei o pé. Sabe que é roça, né, Chico? A gente não tem muito cuidado com as coisas, descalço, né? Aí o Chico falou, tava descalço. Olha aqui o que eu arrumei pra tu, o sapato de couro italiano. O Jorge, quando viu aquilo, os olhinhos dele brilhou. E o Chico, isso é para ir para a missa? Não, meu filho, é para trabalhar na lida. Ele não vai mais sujar o pé do Jorge de lama, não é? Não, Jorge. O homem que deu começou a passar mal. O sapato de couro italiano é caro. Aí, quando o Jorge foi embora, ele falou assim, Chico, eu trouxe para você. Ele falou, eu agradeço, você não me deu, eu posso dar para quem eu quiser. Isso é amar o próximo, como a si mesmo. Se é bom para você, é bom para o outro. Sabe? Se você deu alguma coisa, tem gente que dá alguma coisa para o bazar, fica tomando conta para ver que vai comprar. Luciano, não vai dar em você esse vestido não, minha filha. Nem adianta espremer que não vai. Sabe? Então, nós temos que começar nesse processo de você começar a receber na mesma intensidade que tu gosta de dar. Se você não gosta de dar, você não tem direito a receber. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Vamos lá para o outro. Esse aqui, então, Evangelho de Mateus, capítulo 18. Você pula esse que eu pulei daqui também? Aquele aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, verso 3 a 6. Você sabe o que significa esse Atos dos Apóstolos aí? Vocês nunca lêem a Bíblia, né? Não. E não tem vergonha por isso também não, né? Tem, mas eu não leio. Não tem vergonha. Se tivesse vergonha, não dava. Entende? É por aí. Porque o espírita, ele tem que conhecer o Velho e o Novo Testamento, que são os 4 evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas apostólicas e as cartas de Paulo e Apocalipse. Tá? Acho que, se não me engano, dá 38 livros no Novo Testamento. Mais o Antigo Testamento. Porque senão, se você não conhecer a tradição hebraica, você não entende o Evangelho. Vai ser para outra reencarnação. Não nessa, só tem um pouquinho de vergonha na cara, só isso. FVC, como diz o Dr. Herman, né? Falta de vergonha na cara. É uma síndrome muito recorrente, né? O Dr. Herman. No capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos, conta que Saulo
recebendo a carta do Sinédrio, foi a Damasco a fim de prender e executar Ananias. E à porta de Damasco, Saulo vê uma luz muito forte e uma voz que vinha de lá. Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta, quem és, Senhor? Eu sou Jesus, o Cristo, a quem você persegue. Diz a leitura que Saulo caiu do... Não, da montada. Porque judeu não podia andar a cavalo. Só quem podia andar a cavalo era o romano de nascença. Saulo era romano por título, comprou o título. Mas ele não era de nascença, então não podia usar cavalo, era camelo que ele estava mesmo. Mas isso aí é insignificante, não tem grande importância não. Só falo só para poder complicar. Né? Ele caindo da montada, que o mestre fala que ele era Jesus, o Cristo, a quem Saulo persegue. Você sabe o que Saulo falou para Jesus? O que queres que eu faça? Foi a frase que Saulo usou. Aí Jesus falou assim, olha só, você vai entrar em Damasco, vai ser lá, quem vai te cuidar é Ananias, o cara que você queria prender e matar. Depois você vai querer falar na igreja de Damasco e não vai conseguir, porque vão querer te apedrejar, tu vai descer o muro por um cesto, fugido, você vai para o deserto de Dan. Depois de falar com o teu mestre Gamaliel. Nada disso. Jesus falou assim, entra na cidade que lhe será dito o que fazer. Porque o mestre não dá a receita do bolo. Sabe? O que eu tenho que fazer para mudar o meu comportamento? Eu sei o que eu preciso. Não adianta que não vai vir André Luiz, Dr. Bezerra, Emmanuel, Chico dizer para mim o que eu preciso fazer, porque eu sei. Como Jesus disse para o mancebo, tendes os mandamentos, segui-lo. Sabe? E Saulo, ele compreendeu isso. Joana de Ângeles vai repetir. Bota, por favor, a última frase. Mais uma, por favor. Ali é o samaritano. Ué, acabou. Voltou. Porque essa última... Acabou mesmo. Porque essa última frase que eu vou deixar é de Joana de Ângeles. Eu não botei ali por pensamento mesmo. Que Joana de Ângeles fala assim pra gente. O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Foi o que Saulo de Tarso fez. Ele não se justificou para Jesus que ele seguia a orientação do Sinédrio no entendimento acerca do Messias, que para ele o Messias tinha que vir com uma espada flamejante, derrubar todos os inimigos de Israel e Israel assumir o posto de comando do mundo. Na visão do hebreu era assim, do judeu era assim. Mas aí Jesus veio como numa manjedoura, sabe? Um carpinteiro e uma mulher do povo. Maria era uma mulher como outra qualquer. Não tinha nenhuma significação. E mais a mais, Jesus veio trazer uma ideia que amar os inimigos. Como que eu vou conseguir amar os inimigos? Como pode isso? Como que eu vou dizer que o romano é meu irmão, que o partido A, o partido B é meu irmão? Como? A proposta do mestre não foi de transformação externa, de você botar uma roupa bonitinha para vir para o Calóce num domingo, para você dizer para todo mundo que você é bem sucedido. A proposta do mestre é trazermos o nosso íntimo modificado e olhando um para o outro como o meu próximo, como o meu irmão. Enquanto eu não criar a conduta do equilíbrio de me amar, eu não vou poder amar ninguém. E o meu amor ainda é um amor egoísta, de possessivo. O amor que eu almejo alcançar está lá na carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a excelência do amor. O amor não se ufana, não se ensoberbece, não exige. Aquele que ama, tudo espera. Tudo espera. É esse amor que nós almejamos alcançar, em nome de Jesus, porque Ele é o nosso guia e modelo. Todas as outras atitudes levam para a gente ao amor egoísta de um pelo outro, dependendo do grau de ação que o outro possa me amar ou não.
Mas para que haja o equilíbrio, primeiro tem que me amar. Porque só dá quem tem para dar. Quem não tem, não pode dar. É o inseguro. Agora, vamos às perguntas. Com exceção do Wilson. 1014. É. Malu. Tem mais uma aqui, ó. Malu. Aqui, ó. Olha aqui o tamanho do bolo. Tudo a Malu. Tá chegando mais, né? Olha só, tem um detalhe muito importante que eu quero falar. Tá? Nossa Senhora. Acaba que hora, né? De manhã. Vai mandar um e-mail. Olha só, um detalhe muito sério que eu vou falar. Se fizer pergunta difícil, eu não souber, eu vou falar que não sei. Não vou criar resposta para poder achar que é o cara, não. É o cara de pau. Tá? Vamos lá. Ainda não bebi água, deve ser o João. Vamos lá. Graças a Deus. Quem quiser vir depois de mim, negue a si mesmo, carregue sua cruz e me siga. Como seguir este ensinamento de Jesus sem agredir a própria autoestima? Deixando de ser egoísta. Que a proposta de negar a si mesmo não é você abrir mão da sua vida. Não é isso. É você compreender que você tem espaço, no seu dia de 24 horas, você tem espaço de olhar para o outro, de ajudar o outro, mesmo que você não se sinta ainda satisfeito. Porque, olha só, nós não abandonamos hoje a nossa cama, a nossa casa para vir para cá. Aqui hoje o dia está meio xoxo, mas se tivesse um sol exuberante, tá? Poxa, podia ter uma praia, como em outros dias acontece aqui no Calócio. Você não abre mão com alegria no coração para vir para a casa espírita, isso é negar a si mesmo. Tá? Não é uma proposta de negação total, totalitária. Não. Jesus fala para a gente, vós estáis no mundo, viveis no mundo, mas sem ser do mundo. É a proposta do mestre. Então, negar a si mesmo é você saber fazer a divisão correta. Porque senão você não vai querer nem trabalhar. E não é essa a proposta. Temos que trabalhar. Bem dia, senhor palestrante. O senhor e o palestrante não vieram. Já veio você e Evaldo. O espírita frequentando a casa espírita todos os dias, não cuidando da saúde mental e física, ele está dando bom testemunho? Não. Porque se ele frequenta a casa espírita todos os dias, ele deixa de dar atenção à família dele. Tá? Ele deixa de dar atenção às necessidades básicas dele, de sobrevivência mesmo. E Jesus não pede isso da gente. Uma frase de Jesus que é muito marcante, ele fala assim: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. Se você dedicar 1 hora, tá, por semana, mas está dentro da Calócia por completo, sabe? Sem estar naquela assim, será que eu deixei o fogo do fogão aceso? Eu acho que eu não desliguei a máquina de lavar, gente. E agora? Moro lá no Rio. E o cachorro? Será que eu botei a comida dele? Você não está aqui. Você não consegue estar aqui. Tá? Porque Jesus fala que aonde estiver o seu tesouro estará no seu coração. Então, naquele momento, se você estiver aqui na casa, tem possibilidade de vir todo dia, show de bola. Mas está deixando alguma coisa a desejar na tua vida de relação? É uma besteirinha. Não é besteirinha. Porque muitas das vezes, 1 minuto de atenção, para aquele que não ganhou 1 minuto de atenção, é muita coisa. É muita coisa. Então, cuidado com os excessos, né? Certo. Eu sorri. Se deixar tudo para seguir Jesus e vou morar na rua, vai. Porque ninguém vai te dar abrigo porque você deu tudo. Você deu tudo para você. A proposta de Jesus não é o você dar tudo para, inclusive, aquilo da sua subsistência. Sabe o que significa tudo para Jesus? É tudo aquilo que te prende.
Sabe? Aquilo tudo que te prende. Que ao invés de você ver o jogo do Vasco na televisão, você vem para cá pro Calócio para tomar passe. Ou para dar passe, ou para ir para o estudo. É você colocar valores de acordo com aquela necessidade que você tem. Jesus propôs isso ao jovem mancebo, né? Dê tudo que você, vende tudo que você tem, dá aos pobres e conquistarás um tesouro no céu. Mas o que Jesus está falando para o mancebo rico? Você dá o teu tempo para alguém? E tempo não é uma aquisição pessoal? Você dá teu tempo para alguém? Emmanuel fala para a gente, no livro Roteiro, que muitos de nós nos esforçamos para fazer curso de oratória. Vai falar bonito, com voz impostada, mas quem se dedica a fazer curso de escutatória? É isso aí, nós. Por quê? Porque na realidade, não, aí muitas das vezes é em torno de troca, né? De troca. Porque vocês não atendem todo mundo de graça. Eu atendi muito no Frei Luiz. Muito. Aposentada não, eu estava na ativa. Para nós, Jorge. Então, o dar tudo que Jesus propõe para nós é tudo aquilo que você possa fazer sem tirar o que é necessário para você sobreviver. Peraí, gente. Sim. A proposta do Evangelho não é demonizar o dinheiro. O dinheiro é abençoado por Deus, desde que saiba fazer bom uso dele. Tem Igual a problema nenhum. riqueza. A riqueza também é abençoada. É utilizada. Imagina se não houvesse a riqueza, o que aconteceria com a humanidade? Exterminado. Vamos, essa é uma diferença, né, do seguinte, né? A maioria das pessoas sempre convidou Jesus para ir à casa delas, né? Jesus se convidou a si mesmo para entrar na casa de Zaqueu. Isso. Por quê? Porque Zaqueu era tão rico que ele queria convencer Zaqueu, entre aspas, que Zaqueu podia se doar melhor às pessoas. E Zaqueu, inclusive, até disse que ele não era digno, né, de fazer isso, né? Verdade. Então essa é a proposta. Porque a verdade, né, só existe uma palavra que nos move, né? As pessoas falam em empatia, mas na verdade a grande palavra é respeito. Respeito é enxergar a necessidade do outro. E atendê-la não segundo o que eu quero. Isso. Mas sim aquilo que a pessoa precisa. Isso. Tá? Outra aqui. Você está falando de Zaqueu, depois eu tenho uma história para contar. Zaqueu foi Bezerra de Menezes, mesmo espírito. Eu gosto muito de Zaqueu, da história de Zaqueu. É. Doutor Bezerra, né? É, doutor Bezerra. Sabe o que ele falou uma vez? Está gravado lá de volta. Ele falou que ele ainda não conseguiu descer desse cômodo do seu egoísmo. É isso aí. Ele foi Zaqueu. Ainda não Mesmo conseguiu espírito que descer animou desse Bezerra. cômodo do seu egoísmo. E o Macedo? Aí ele começa uma fala dele assim: Espírito e nós, Miravez. espíritos falidos e falíveis, que buscamos, Senhor, ele é falido e falível, é o quê? Bom, Ele que já era tratado no plano mais. mas por isso que ele está, minha filha. É. Por isso que ele está. Bom, O que o jovem, quando o jovem começa, né? Bom mestre. Jesus fala: mestre, eu sou o que disseste bem, agora bom é o Pai que está no céu. Isso aí. Então, uma das características da humildade é o não reconhecimento da possibilidade. É isso aí. Porque todo bem emana de Deus, né? Sim. Vai chegar lá. Como podemos perceber melhor os nossos exageros no alto amor, no amor ao próximo? Dá para marcar outra palestra? Não é? Não é? Temos de outro seminário, mas de 6 horas, seminário de 6 horas. Eu não posso falar não, porque gente, eu vou falar um segredo aqui, você entendeu? Da tua mulher. Eu fazendo uma palestra aqui, aí eu caí na besteira de falar assim: gente, isso é tema para um seminário. Ela escutou. Por isso que está hoje aqui, não pode falar coisas para ela, não, que ela acredita, leva a sério, ela leva no coração. Leva no coração. A melhor forma de perceber o exagero é quando o bem que eu estou fazendo não traduz em bem para mim. É. Sabe? O principal é eu me sentir alimentado pelo bem que eu faço para o próximo. Aí vai gerar um alto amor. Por quê? Porque eu inicio o processo de estar naquela posição que o irmão hoje está. A gente tinha um trabalho lá em Jacarepaguá,
de atendimento de irmãos em situação de rua, que era o Café Entre Amigos. E muitas das vezes a pessoa estava deitada, dormindo, que começava bem cedo aos domingos. Ainda tem a tarefa lá ainda, mas eu não tive mais oportunidade de acompanhar. Aí, quando você sentava do lado da pessoa no chão, sentava do lado, você entregava o café da manhã, sentava do lado e começava a bater papo, eles falavam assim: isso é melhor do que café com pão, a oportunidade de conversar com alguém. Nossa, forte isso. Uma vez chegou um irmão lá na casa, em situação de rua. Aí, lógico, eles vão em busca de um trocado, de uma ajuda financeira, uma alimentação, e ele estava numa situação, já estava já uns 5 ou 6 dias sem conseguir tomar banho. Para tomar banho, ele ia andando até a barra, tomava banho no mar, né? Mas não tinha uma higienização completa. Aí, o irmão falou assim: você quer tomar um banho? Ele: poxa, eu estou precisando. Levou o irmão, foi lá, tomou banho, tinha sabonete, tinha até shampoo lá que alguém me deixou, né? E tinha roupa também. E, conclusão, ele saiu de lá com tênis, calça, camisa, tudo, até a mochila, que a dele estava muito velha. Ele falou uma frase que a gente ouviu e impactou muito, muito. Ele falou assim: hoje eu ganhei muito mais do que um dinheiro, eu ganhei dignidade. É isso aí. Ele foi notado. Ganhei dignidade. Sabe? Então, quando você oferece a oportunidade de outro se sentir digno daquele auxílio que você está prestando, aí você sabe que não há exagero. Mas quando você critica, poxa, tá vendo? Vim trazer aqui a quentinha, está reclamando do que é. Tem uma mensagem do benfeitor que ele fala que toda exigência é grau de comparação de espírito inferior. Toda exigência. Quando você exige algo do outro, você se classifica como um espírito inferior. Você está exigindo. Jesus exige o que da gente? Nada. Ele convida a nós participarmos de uma tarefa do bem, né? Tá lá, vamos lá. Tem mais coisa aqui. Espírito completista é diferente entre missão e prova. Kardec diz que o missionário não sabe que ele tem uma missão a cumprir. Diz textualmente isso. O missionário não sabe. Quando você se classifica como missionário, já demonstra teu desconhecimento, a tua inferioridade moral. Porque a Terra, um plano de prova e expiação, prova e expiação. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é expiação. Tem uma grande diferença sobre isso. A expiação, muitas das vezes, nos leva ao sentimento de revolta. Por que estou passando por isso? O que Deus quer de mim? Como se Deus fosse um carrasco com exigência pessoal. Quando a gente mudar o porquê para quê, aí começaremos a entrar num processo de entendimento. Você já ouviu alguém falar assim: descobri hoje, gente, graças a Deus eu estou com câncer? Alguém fala assim? Não. Por quê? Porque a ideia para nós de doença ainda é punitiva. Eu já falei isso, eu sempre gosto de recordar. Sabe quando foi a primeira vez que aparece na Bíblia a palavra lepra? Na Bíblia. Lá com Moisés. Já estava no deserto, em Êxodos, né? No livro de Êxodos, estava no deserto e Moisés falou: queria subir a montanha para falar com Deus. A irmã de Moisés, que ficou lá embaixo, começou a resmungar. Moisés está achando que ele é o cara, ele é o CEO de Deus, tudo ele resolve com Deus, Deus não fala com ninguém, só fala com ele. Esse Deus aí não existe, não sei o quê. Eu não aceito esse Deus de Moisés, não. Foi dormir e acordou com lepra. Então compreendeu-se que a lepra era a punição de Deus pelo não cumprimento da sua vontade. E até hoje a gente carrega essa visão em relação às doenças. Essas crenças, como sendo punitiva. Essas e não milenares. Dr. Bezerra fala para nós que, aliás, Emmanuel fala para nós que a doença é o prenúncio da cura. A gente não consegue entender assim. É verdade. Porque o que está doente, não existe doença, existem doentes. Fala Emmanuel para a gente. Né? E porque quando eu compreender que hoje a minha doença física é prenúncio de que eu, espírito, não é raciocinar eu, corpo,
e o espírito estão sendo tratados em prol de uma libertação na espiritualidade. Ah, Evaldo, mas eu quero ficar sadio hoje. Para quê? Para morrer? O corpo vai morrer, não tem jeito não. Aí, Evaldo, tem aquela passagem de Francisco de Assis que eu acho maravilhosa. Quando a gente consegue pegar esse entendimento que você acabou de dizer aí, quando ele diz assim: obrigada, irmãzinha dor. O meu corpo padece, mas você dá a oportunidade do meu espírito voar. É, A gente em não liberdade, tem... em plenitude plena. Em plenitude, né? Plena plenitude. Então, a doença é a lixa do espírito. Não entendi. A lixa? Ah, sim. Perfeito. O doutor Bezerra fala pra gente que o corpo é a esponja da alma. Tá? Se o corpo está doente, é sinônimo de que a alma está doente. Qual é o nosso objetivo? Nos libertar espiritualmente ou nos libertar materialmente? Espiritualmente. Sabe? A gente tem que começar a ter um olhar como espírito imortal. É a doutrina clareia para a gente isso. Tá? Quando Jesus fala, vós sois deuses, fazei brilhar a vossa luz, o que Jesus está falando? A tua luz, a tua intimidade espiritual que é imortal, o corpo não. Enquanto eu mais dar valor ao meu corpo, menos Jesus... Kardec fala para a gente no Evangelho, não mortificais a carne que é passageira, antes trazeis agruras à alma que é imortal. Ou seja, aquela insatisfação com o meu orgulho, meu egoísmo, minha prepotência, minha vaidade, é que vai me fazer mais doente. Mais doente. Mais um aqui, está terminando. Ainda bem que eu não boto nome, porque eu não pego ranço, né? Como equilibrar a necessidade do auto-amor com a igual necessidade auto-amor, né? Com a igual necessidade de amor aos nossos inimigos. Eu gosto de uma frase de Khalil Gibran Khalil, um escritor libanês já desencarnado. Ele diz assim: o divino mandou amar os inimigos, obedeci, comecei a amar a mim mesmo. Que o maior inimigo da minha felicidade sou eu. Com certeza. Quando eu domino o outro como meu inimigo, eu mostro o tamanho da minha fragilidade em relação a uma verdade que muitas das vezes está sendo dita. Eu falei no início, né, a mensagem do nosso benfeitor André Luiz, que os amigos são aqueles que, mesmo reconhecendo nossos erros, nos amam a si mesmos. E ele fala, os inimigos são professores a quem não pagamos. Que quando alguém tem qualquer insatisfação com você, ele vai apontar teus defeitos, mas com uma veemência, ele pode até aumentar, mas não vai inventar não. Exatamente, o amigo muitas das vezes mascara para te agradar. Mascara. Então, a questão da inimizade, eu falei até no intervalo, o Chico perguntava assim para Chico, Chico, você tem inimigos? Nessa existência, graças a Deus, eu não tenho inimigo nenhum. Mas fulano não gosta de você, isso é problema dele. Eu não tenho nenhum domínio sobre o outro. Eu não tenho nenhum domínio. Porque mesmo que a pessoa não tenha simpatia comigo, não me dá o direito de ser antipático com ele. Não me dá. Porque Jesus manda fazer o bem sem olhar a quem. Estender a mão direita assim que a esquerda não sabe. Não adianta fazer bem, sabe? Querendo aparecer para todo mundo. Olha, hoje eu estive lá em Maricá, tinha lá na praça lá do auditório do Envio, tinha 3 crianças lá, olha, faminta, mas suja. Aí eu paguei lanche para todo mundo. Fez o que de vantagem? Entende? Fez o que de vantagem? Então, a proposta não é você cultivar inimizade. Não é essa. A proposta é você diminuir o teu grau de exigência para a atitude do outro. Exatamente. Aí aceitar como ele é. Vamos lá. Muito bom. A última aqui. Ih, rapaz, é grande, hein? É teu, né? Essa garota é terrível. Segundo Joana de Ângeles, o auto-amor não é egoísmo, evidentemente que não. Jesus nos ensina que o primeiro ensinamento é nos amar e o segundo ensinamento é instruir-nos. Mas o ser humano teima em se auto-vitimar, auto-punir. Até quando?
haverá nova oportunidade em plano de regeneração planetária, de cuidar, De renovar, mudar. de mudar Essas crenças, é a pergunta. Você não tinha direito a perguntar. Eu quero saber a resposta. Você se entregou. Primeiro, a proposta do, né, a proposta do Evangelho, Bem longe aí. tá? A proposta do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é o Espírito de Verdade, me desculpe que eu vou falar, uma opinião minha de novo, do Evaldo Martins de Oliveira, opinião de Evaldo. Não é importante querer nominar o Espírito de Verdade. Não é importante. O importante é você analisar o conceito que ele nos traz. Tá? Se é Jesus, se não é, se é uma pleia de espírito, aí é discutir o sexo dos anjos. Não tem produtividade. Tá? Mas aqui, e ele diz, o Espírito de Verdade diz, espíritas, amai-vos. E o segundo mandamento, espírita, instruí-vos. Porque o amor sem instrução vira sim egoísmo. E a instrução sem amor vive autoritarismo, vira autoritarismo. Orgulho. Há uma grande diferença entre autoritarismo e autoridade. O presidente da casa tem que ter autoridade, mas a linha é muito tênue da autoridade para o autoritarismo. Toda vez que alguém fala, eu quero assim, é autoritarismo. Porque Jesus fala, aquele que quiser vir após mim é opcional. Aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, toma a tua cruz e segue-me. A proposta é o convite, não é a exigência. Por isso que eu falei, toda exigência, segundo a opinião dos benfeitores espirituais, toda exigência clarifica para a gente a dificuldade de quem está exigindo. Porque em nenhum momento o Evangelho nos obriga a alguma coisa, exige alguma coisa de nós. Então, aí continua aqui, mas o ser humano tema em se auto-vitimar, auto-punir, até quando? Até quando a gente deixar de ser espírito inferior. Até quando deixar? Lembra da frase de Joana, que eu falei como encerramento aqui? O ser consciente nem se culpa, nem se justifica, apenas se transforma. Se você identifica as suas atitudes como egoísta, cara, dê graças a Deus por essa descoberta. Então eu já sei que eu não posso repetir essa atitude, porque eu já sei que é sinônimo de egoísmo, de orgulho, de vaidade, de prepotência. Sabe? A proposta do Evangelho é que a transformação seja por amor e não pela dor. Mas eu não quero pelo amor, só por quê? A dor. A dor para os benfeitores da humanidade, para nós, através de Kardec, que ela é niveladora do progresso moral da sociedade terrena. Quando eu falo que na Terra temos essas dificuldades em termos de progresso moral, isso quer dizer o quê? Ah, mas e o plano de regeneração? Não é garantia de que no plano de regeneração o bem imperará. Não. Diz o Santo Agostinho, lá no capítulo 4, né? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Santo Agostinho fala que no plano de regeneração ainda conviveremos com a dor e com o mal. Sendo que o bem, deixando de ser tímido, prevalecerá. Sabe? Nós espíritas ainda estamos naquela condição de chegar numa praça ali de Maricá, ver uma situação, uma pessoa em situação de rua, e você chegar assim, com a mão assim, para dar a coisa para a pessoa. Não, você não está fazendo nada errado, nem escondido. Fazer o bem sem ostentação está longe de ser hipócrita, de achar que está fazendo a grande caridade, mas ninguém está vendo. Sabe? Então, a questão do plano de regeneração, a gente não pode esquecer que é uma proposta para 1000 anos. Não é para amanhã. No livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, Ismael reunindo os espíritos que iriam fazer parte da grande transformação espiritual e moral da sociedade terrena através da terceira revelação, Ismael fala assim: sabemos que é chegado os momentos dos primeiros 100 anos de implantação da terceira revelação, preparando para os próximos 100 anos do plano de regeneração. Está lá textualmente. Quando Ismael chama Zaqueu para reencarnar, com a finalidade de associar
associar o Evangelho, que ainda não estava sequer, Kardec não tinha nem reencarnado ainda, mas quis, para que Zaqueu reencarnasse, para implementar o Evangelho, a parte da moral do Evangelho, na doutrina espírita aqui no Brasil. Quando Zaqueu reencarna lá no Riacho do Sangue, lá no interior do Ceará, com o nome de Adolfo Bezerra de Menezes. Mas os 100 anos que irão preparar os próximos 100 anos. Existe uma contagem muito clara disso, né? Porque quando foi que Kardec nasceu? 1800. Quando? 1803. Gente, 1800. os espíritos já responderam. 1803. 3 de outubro de 1904. Não, foi Denizar, Rivar e Hippolyte. Leão Hippolyte que nasceu nesse dia. Kardec nasce no dia 18 de abril de 1857, quando ele adotou o pseudônimo de Kardec. Então, a partir do dia 18 de abril de 1857, começou a se contar os primeiros 100 anos. Foi até 1957. O segundo 100 anos começou em 1957 e vai até 2057, quando existe a proposta de grandes transformações sismológicas, não, morais. Porque aí o mal vai chegar a um ponto, como diz o Espírito da Kardec, é necessário que o mal recrudesça para que sentamos falta do bem. E aí eu não vou conseguir mais manter o meu orgulho, o meu egoísmo, a minha visão de alto amor, que é tudo para mim, primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, para começar a pensar na possibilidade de ser útil ao próximo. Porque a grande finalidade do Evangelho de Jesus é servir ao próximo, porque essa é o que Jesus deseja de todos nós. Muito obrigado. Graças a Deus. Muito bom. Ora pressa. Depois eu me envio desses papelzinhos todos. Vai levar para a comissão? Então a gente começa agradecendo carinhosamente. Não é meu, não. De quem é? Meu, não quer me dar, não. A generosidade do Evaldo estar aqui conosco, dividindo a sua alegria, trazendo a sua família para agregar a nossa família Calossi e a família espírita de Maricá, que a gente tem representantes aqui de outras casas, e a gente agradece demais, né, por essa oportunidade, pela divisão dos ensinamentos e dos conhecimentos. E aí vamos à nossa prece, pedindo a Deus Pai Todo-Poderoso e ao Mestre Jesus que nos transfira um olhar pleno em favor desse momento, Senhor, em que nós depositamos o nosso agradecimento por esse momento de fartura de luminosidade, de troca com a espiritualidade maior, que aqui nos oferece esse ambiente harmonizado, propiciando essa troca de conhecimento nesse momento tão especial que é o seminário organizado da Casa de André Luiz. Que possamos distribuir essa luz com quem nós convivemos, fazendo com que esse banquete seja redistribuído de forma imensa e progressiva. Nós te agradecemos, Senhor, e que a tua luz e a tua moral esteja sempre em nossos corações. Que assim seja. Graças a Deus.